Então, estamos mais um bate-papo, eu e a Renatinha. E assim, o pessoal acha que é mole, né? Assim, mole não, né? Pô, isso é um laboratório, um consultório de cardiologia esportiva complexo. A Renata é professora de várias pessoas no Brasil, eu tô com ela também nessa pegada aí. Então, a complexidade do consultório, ela é grande, porque veio pessoas aqui que já passaram em outros colegas, não que os colegas sejam ruins, mas assim, procuram uma análise mais detalhada que muitas vezes só o especialista que já vivenciou aqueles casos, né, aqueles quadros, pode chegar a um raciocínio de concluir isso. E quando a gente fala de esteroide, vem essas polêmicas, vem tudo isso aí, a gente tem grande experiência nisso. E a experiência, né, Rê, eu acho que ela passa pelo entendimento vamos falar do coração, né? Do músculo cardíaco, da diferença entre um crescimento fisiológico, ou seja, normal, e de um crescimento patológico que o hormônio causa. Sim. Então, assim, queria que a gente trocasse uma ideia de como é que é complexo essa análise, como é que é complexo essa rotina do nosso dia a dia. Isso não é simples, né? Não, sem dúvida. Até porque, né, João, a gente tem que lembrar que toda a medicina que a gente aprende na faculdade, na residência, etc., ela é voltada para a doença. E aí, quando chega um paciente, né, para fazer um exame, num lugar qualquer, num lugar comum que faça exames, e essa pessoa é um atleta ou é um esportista, uma pessoa treinada, isso já gera um mal-estar. Por quê? Porque a gente não foi treinado, ou pelo menos a maioria das pessoas não foi treinada para avaliar atleta, foi treinada para avaliar a doença. Então, muitas das vezes a gente recebe laudos de lugares bons para a doença, onde só está dizendo assim, não tem essa doença, não tem aquela doença, não tem a outra doença, que é o padrão daquele tipo de exame. Exemplo, ressonância cardíaca, como a gente hoje pegou um paciente. A ressonância basicamente só dizia isso, não tem doença coronariana, não tem miocardite, o resto está dentro do normal. Só que pode não estar dentro do normal para aquele atleta. Por quê? Quando a gente analisa um coração de atleta, a gente sempre tem que pensar, cara, o que eu espero que essa pessoa que treina desse jeito deve ter no coração? Esse é o primeiro pensamento quando a gente está avaliando um atleta. Sim. Né? Eu não espero que ele tenha um coração igual de um sedentário, e os valores de referência são para o sedentário. Mas dentro de adaptações cardíacas voltadas para o atleta, a gente tem diferentes tipos de estímulos, diferentes tipos de treinamento que vão gerar corações diferentes. E isso, a pessoa, né, o médico, o radiologista que não está acostumado com o esporte, já complica tudo. Então já começa nesse ponto aí a nossa dificuldade. E aí o outro ponto é que a gente precisa entender, dentro dessa questão de o que eu espero para o coração dessa pessoa, se as avaliações que a gente fizer desse indivíduo estão adequadas para o treinamento, ou seja, isso aqui é realmente uma adaptação do treinamento, ou se isso aqui é doença. E aí dentro da doença, não estou falando só de doenças, mas também de alterações que podem ser causadas pelo esteroide, que é o que a gente vê muito aqui, né? É fundamental esse entendimento do normal, do patológico e de quem é que a gente atende, porque, por exemplo, eu treino força, eu espero que tenha um crescimento do músculo. Só que a gente vê que a imagem ela é totalmente diferente. Totalmente diferente. O crescimento é totalmente desordenado. E um crescimento desordenado, vamos lá tentar explicar. Isso no caso do esteroide, importante explicar isso, não é pelo treino de força, mas pelo uso de esteroide. Né? A pessoa primeiro ela chega com um sintoma. E ela chega com um problema que é o seguinte, cara, eu tenho esse sintoma e não é normal isso, cara, e meus exames são normais. Já começa por aí. Aí que tipo de exame? A gente vai lá olhar, né? Então, a gente pega padrões ali de avaliações nos exames, vamos lá dizer aí, basais, rudimentares, enfim, que a gente pega e analisa. E você imagina um crescimento que eu falo do músculo desordenado, se eu pego uma parede e vou fazer uma parede de tijolos e não uso cimento, eu uso cimento só em uns pedacinhos, né? Então ela vai ficar frágil. Então aquele crescimento desordenado por conta de abuso, de cardiotoxicidade de hormônio, nesse caso,
Vão ser em todos? Não, não são em todos. Vão ser no mesmo grau? Não, não vai ser no mesmo grau, mas ele deve ser avaliado. Por quê? Porque essa disfunção me gera padrões de insuficiência. Leve, moderada, grave, sistólica, diastólica, enfim. Eu tenho um padrão de disfunção. Tem doença cardíaca, isso é importante, né? Tem doença cardíaca. E ninguém é melhor do que a Renata, que tem uma subespecialidade de insuficiência cardíaca para entender as nuances e os detalhes da insuficiência cardíaca, que é isso que acontece, pô. E dentro dessa coisa do crescimento desordenado, né, João, que é importante o pessoal entender também, é o seguinte, imagina, gente, tá ali o hormônio fazendo o coração crescer, crescer, crescer. Tá crescendo tudo bagunçado, tudo desordenado, tá? Só que além disso, ele tá crescendo e os vasos não estão acompanhando. Então eu estou dizendo que tem áreas do coração que vão estar hipoperfundidas, vão estar recebendo menos sangue, vão estar recebendo menos oxigênio, e óbvio que isso não é normal, isso não é natural e não é desejável. Então, da mesma forma que vocês que acompanham aí fisiculturismo, bodybuilding e tal, que vê assim, fulano é bodybuilder e arrebentou o peitoral, fulano é bodybuilder e arrebentou o bíceps, arrebentou o tríceps. Cara, isso não são lesões que a gente vê na pessoa que treina limpo, assim, digamos, né? Que treina sem esteroide. Por quê? Porque o crescimento do músculo é desordenado. Então, na musculatura esquelética, a gente já está muito acostumado a ver isso. Agora, no coração, a gente só vai ver, porque o coração não vai arrebentar, não vai estourar, a gente só vai ver se usar as técnicas certas. E é o que a gente faz há anos, né? Por isso que a gente tem o que se chama em estudo N, né? Que é o número de pacientes que a gente já observou essas alterações e essas disfunções. E como nós já falamos outras vezes, os estudos que existiam antigamente não utilizavam essas técnicas, que muitas dessas técnicas são muito atuais. Sim, são muito modernas, né? Muito recém-lançadas. E a gente domina técnicas modernas porque a gente faz isso e faz isso em atletas. E faz isso em usuários de hormônio, porque foram pessoas que a gente foi atrás, foram pessoas que, por conhecimento de médicos que sabem da capacidade de avaliação que a gente tem, conversaram com a gente. Você só produz conhecimento se você conversar com pessoas que produzam conhecimento. Então foi assim que a gente começou a analisar, e assim que a gente começou a discutir, e assim que a gente começou a ver padrões de disfunção nesses indivíduos. E agora a gente continua estudando isso em vários níveis, em várias situações, e trazendo cada vez mais uma expertise para isso, né? Com as técnicas que a gente faz. Perfeito, João. E é interessante, né, que você falou dessa minha subespecialidade em insuficiência cardíaca, e foi isso que eu fiz no meu pós-doutorado, então me sinto muito tranquila para conversar sobre insuficiência cardíaca. E o que a gente vê é que essas técnicas que você chamou de rudimentares, elas hoje em dia não são mais consideradas só rudimentares pro atleta, pro bodybuilder, para quem usa esteroide, nada disso. Quando a gente vai nos congressos de insuficiência cardíaca, doença e insuficiência cardíaca de diferentes causas, já se fala em não usar as técnicas antigas, por mais que elas sejam técnicas muito disponíveis, mas que a gente tente fazer uma análise mais detalhada usando as técnicas novas. E o que a gente está falando de técnicas novas aí? Está falando de ecocardiograma com o strain, com o trabalho miocárdico, está falando de ergospirometria, está falando do que a gente faz aqui, né? Que é o que é preconizado para insuficiência cardíaca nos grandes centros de insuficiência cardíaca, né? Eu estou falando de Estados Unidos, Europa, e que é o que a gente traz aqui para o Brasil para usar no atleta em geral, mas principalmente, né, na população que a gente acompanha aqui na clínica. A maior parte dos pacientes que vêm com queixas de insuficiência cardíaca, no caso da cardiologia do esporte, são os usuários de esteroide. Isso. E é interessante que a Renata tem a coordenadora de algumas pós-graduações de medicina do esporte e do maior curso hoje de cardiologia esportiva do Brasil, onde eu já falei que a gente está junto. Eu queria só que ela respondesse o seguinte: é a função do médico do esporte, não é saber fazer o eco, estou falando disso, não é saber fazer a ergospirometria, mas fazer uma pré-avaliação do sujeito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos pensar no seguinte, né, pessoal? Primeiro, da onde surge a cardiologia do esporte, a medicina do esporte? Surge de um único fato: mortes
de pessoas teoricamente saudáveis que aconteciam durante a atividade física, que é o que a gente chama de morte súbita durante o exercício, tá? Daí surge a necessidade, cara, o que está acontecendo? As pessoas que eram tidas como normais estão morrendo fazendo atividade física, a gente está deixando passar alguma coisa. E aí começam os protocolos de avaliação para evitar a morte súbita, que é o que a gente chama de protocolo de avaliação pré-participação. Beleza, até aí tudo bem, é o básico que qualquer médico do esporte tem que saber. Ou pelo menos deveria. Aí vamos passar para a questão do uso de esteroide. Eu não sou prescritora de esteroide, João não é prescritor de esteroide, tudo certo. A gente sabe que tem muita gente prescrevendo esteroide e não vamos entrar aqui no mérito de se está certo ou está errado. O fato é, você vai prescrever uma medicação que sabidamente tem efeitos colaterais, tá? Que efeitos colaterais? Tem efeito colateral no fígado, tá bom? O que você faz? Ultrassom de abdômen, mas para olhar o fígado, dosa marcadores hepáticos, né? Função hepática, tudo certo, beleza. Pode causar alteração da próstata no homem. O que você faz? PSA, ultrassom de próstata, enfim, é o que todo mundo que prescreve esteroides anabolizantes faz. Agora, e o coração? Coração ninguém faz nada. Ou quando faz alguma coisa, pede os exames que não dá para ver as alterações no coração. Pede teste ergométrico, pede ecocardiograma. Esses exames não vão pegar essas alterações, a não ser que essa pessoa já esteja muito, muito, muito doente. Então, a nossa ideia não é esperar a pessoa ficar muito, muito, muito doente para pegar a alteração. A ideia é pegar no início e tratar no início. Porque esses pacientes, mesmo com ecocardiograma bidimensional normal, mesmo com teste ergométrico normal, eles têm sintomas. Ninguém vem aqui, infelizmente, ninguém vem aqui e fala assim, olha, eu não tenho nada não, eu só queria ver se está tudo bem com o coração. Não, não é a nossa realidade. A nossa realidade é, olha, eu tô cansado, eu tô com falta de ar, eu tô ofegante. Eu não consigo abaixar para amarrar o tênis, porque eu fico cansado. Então essas pessoas vêm aqui e quando chegam aqui elas já passaram por um monte de médico, já fizeram vários exames que são esses exames convencionais que não vão mostrar alteração, mas aí a gente faz a ergospirometria, faz o ecocardiograma com as técnicas avançadas e encontra alteração. E melhor, a gente trata. E aí quando trata, seguindo, não é nenhum tratamento maluco, seguindo o tratamento preconizado para a insuficiência cardíaca, que é o que está em qualquer diretriz aí, diretriz europeia, diretriz, a própria diretriz brasileira é recente, diretriz americana, aí a gente trata a insuficiência cardíaca. O que acontece com essas pessoas? Elas melhoram. Então não é achismo, não é invenção da nossa cabeça, é juntar cardiologia de alto nível, que é o que eu, modéstia à parte, acho que faço, com medicina do esporte. E aí a gente vai ter melhor atendimento desses pacientes. Até perguntaram uma vez no Insta, né, na postagem, onde é que vocês tiram esse protocolo? Pô, tira da nossa cabeça, tira das diretrizes internacionais. Pô. Sim, diretrizes internacionais. É isso, galera.